Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui, é o youtuber Lúcio Luciano, já tô aqui para mais um vídeo sensacional aqui no canal Lúcio TV. Lúcio Luciano metendo a cara com toda a coragem para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV e através da internet, rede mundial de computadores e celulares, para todo o Brasil, para todo mundo. Isso aí, Lúcio Luciano metendo a cara com toda a coragem para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazônia, Nordeste, sabe, sei lá onde você esteja, está acompanhando aí, está navegando no seu celular, e achou o canal Lúcio TV, muito obrigado, desde já agradeço pela sua audiência e pela sua companhia. É isso aí, pessoal. O assunto de hoje, pessoal, é um assunto muito interessante. Final de ano chegando, festividades natalinas chegando, Réveillon chegando, ano que vem o ano da Copa do Mundo, ano eleitoral, um ano diferenciado. O ano vai ser dedicado às eleições gerais. É isso aí, pessoal. Antes, pessoal, esse vídeo vai ser a segunda parte daquele primeiro. Antes de eu fazer, vamos comentar sobre algumas questões aí, pessoal. Eu peguei e falei no outro vídeo, pessoal, a questão, acabou dando uma polêmicazinha ali que eu gravei no outro vídeo ali. A questão é que eu estava falando, né, sobre a questão da reforma administrativa e propus, né, algumas esse conteúdo cabe bem pro pessoal de Brasília aí que está acompanhando esse caso aí, esse assunto aí. Eu falei ali no vídeo anterior, né, sobre por que, né, por que não ser parecido a questão a nível federal, né, ou seja, o Senado, né, o presidente Lula, o presidente indica o ministro do STF e o Senado aprova o nome na sabatina ou desaprova, e daí e até pouco tempo, né, o Senado fazia, né, abria o processo de impeachment. Então, e daí aconteceu o seguinte: na questão do decreto do eminente ministro Gilmar Mendes, olha, eu quero me posicionar aqui, ó. Isso é sabido de muito tempo, que eu tenho admiração e respeito por todos os ministros da Suprema Corte, do STF. Mas é o seguinte: naquela questão lá, naquela decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes não deixa de ter um pouco de razão. Também o ministro Flávio Dino também pegou e comentou essa questão também. O fato é, ele há um excesso de pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por decisões judiciais que a extrema-direita discordou. Bom, isso é um fato. Só que é o seguinte: na minha opinião, eu quero me posicionar nesse fundamento. Quem tem, na minha opinião, a prerrogativa de aprovar o nome na sabatina do ministro, né, do STF, ou desaprovar, é o Senado Federal, é o Poder Legislativo. E quem tem também a prerrogativa, na minha opinião, de abrir o processo de impeachment contra os ministros do STF é o Senado Federal. É o
poder legislativo. E também, por que não? Por que não vocês aí, vocês senadores, vocês deputados, pessoal de Brasília que está vendo, por que não pegar, estender para a Câmara dos Deputados também poder abrir processo de impeachment, as duas casas, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado, por que não? Só que a questão, na minha opinião, é o seguinte: a lei precisa ser atualizada no sentido, na questão seguinte: o que eu sou favorável é o seguinte, na minha opinião, qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment para ministro do STF, né? E a Câmara dos Deputados pode abrir processo de impeachment e o Senado. Mas só que também é o seguinte: o que tem que rever é a lei, são os motivos. Esses são os motivos, não é porque o cidadão não gostou de uma decisão judicial que cumpriu a Constituição, ele vai entrar com um processo de impeachment. Somente, na minha opinião, poderia ser, no caso, pelo como é que eu posso dizer? Pelo um crime como é que eu posso dizer? Pelo um crime, né? Comprovadamente, né? Pelo uma, como é que eu posso dizer? Pelo um delito, né? Como é que eu posso dizer? Comprovadamente, né? No caso, por um crime de responsabilidade comprovado do ministro da Suprema Corte. Por exemplo, vamos supor assim, no caso, descumpriu o que está na Constituição por muitas vezes, por exemplo, poderia, no caso, se encaixar. Por exemplo, cometeu um crime de responsabilidade grave, como assim, por exemplo, ficar com parte do dinheiro dos seus assessores, por exemplo, fazer rachadinha, por exemplo, uma suposição, coisa de um crime realmente comprovado, e não porque não gostou de uma decisão do ministro do STF, no caso, que cumpriu a Constituição, porque se desagradou de uma decisão, entrar com processo de impeachment. Eu sou contra. O que tem que rever é a lei. Mas eu sou favorável que qualquer cidadão possa entrar com pedido de impeachment contra o ministro do STF e não só o Senado, mas a Câmara dos Deputados também. E, na minha opinião, poderia também abrir o processo de impeachment contra o ministro do STF. É uma coisa polêmica, mas enfim, daí a discussão aí, a discussão da sociedade. Tinha mais uns assuntos aí que eu queria comentar, mas eu acho que eu vou comentar agora. Na questão, pessoal, na questão ali eu acho, pessoal, é o seguinte: nós vamos fazer, no caso, vamos fazer, eu acho que 3 vídeos nas últimas semanas. Vamos fazer 3 vídeos. Você vê 3 vídeos, senão não se assuste aí, porque nós vamos fazer 3 vídeos durante a semana. Então, na questão, naquilo que eu peguei, naquilo que eu falei no outro vídeo, na questão, porque eu sou favorável mudar o nome de vereador, Câmara de Vereadores, para Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados Municipais. Sou favorável também de mudar, como é que eu posso dizer, de mudar o cargo, né, o nome de prefeito para presidente municipal. Isso aí. E também dos deputados municipais, no caso, ter direito a emendas municipais, ou seja, o prefeito tem orçamento, né, X, né, e cada deputado municipal, então, tem direito a uma emenda no orçamento. Então, seria uma coisa interessante também.
E também, na questão que eu falei no outro vídeo, da Câmara dos Deputados, então, Câmara dos Deputados Municipais, indicar o juiz ou o promotor, o porquê não. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre essa questão. Por que não fazer, então, nas comarcas, então, ou nas regiões, enfim, por que não fazer colegiados, parecido com os tribunal de justiça e parecido com o STF? Por que não colocar, por exemplo, 6 juízes, por exemplo, fazer um colegiado, e os deputados, então, deputados municipais, como é que pode ser, o prefeito indicar o juiz e os deputados municipais fazer a sabatina, aprovar ou não aprovar, né, o nome do indicado. E também, se cometer um crime grave de responsabilidade, a então Câmara dos Deputados Municipais abriu o processo de impeachment. E também qualquer cidadão poderia entrar com pedido de impeachment, na minha opinião. Fica a decisão. Acho que daí uns dizem assim, tem municípios pequenos que não tem comarca. Então, esses municípios, no caso, poderiam fazer parte, o seguinte, reunir daí toda a região que aquela comarca atua, por exemplo, assim, reunir todas todas as câmaras de vereadores num só lugar, sabe? Se reunir naquele dia onde vai ter essa sabatina, a votação, se reunir para pegar, para aprovar ou desaprovar o nome do juiz, então, indicado. E fazer colegiados com 6 juízes. Então, você que está fazendo faculdade de Direito aí, né, poderia ser indicado também, né? Ou seja, daí no caso, como é que eu posso dizer? E daí, depois da decisão, por exemplo, a Câmara dos Deputados Municipais entrou com o processo de impeachment, por exemplo, impeachmentou o juiz, por exemplo, por crime de responsabilidade. Daí, os tribunal de justiça, por exemplo, estadual, poderia tipo, rever essa decisão, e se for um caso muito grave, né, o STF rever essa decisão, se é constitucional, de acordo, né, com a nova lei, entre aspas, né, pegar e concordar. E se é inconstitucional, pegar e reconduzir o juiz de volta para o seu cargo. É uma coisa interessante a se debater. É uma coisa interessante. Então ele daria mais, no caso, aumentaria mais a democracia, na minha opinião. Assim. É isso aí. Isso aí, já comentamos sobre esse assunto, então vamos pegar, vamos fazer o vídeo. Então. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. O Chopin discute sobre a flexibilização das regras ambientais aprovadas no Senado Federal. Então, esse aqui, pessoal, é a segunda parte. Vamos lá para a segunda parte. Então. Vamos lá, então. Análise do canal Luz TV sobre o novo marco do licenciamento ambiental. Vamos lá. Devido à grande importância, repercussão e relevância do tema, o canal Luz TV elaborou uma análise sobre o assunto, na qual o canal Luz TV defende a desburocratização e a simplificação das licenças ambientais para fazer obras estratégicas como pavimentação de estradas, viadutos, pontes, hidrelétricas, portos, aeroportos, energia eólica, energia solar, construção e instalação de plantas industriais, agilidade na construção de hospitais, escolas, postos de saúde, institutos federais e outras coisas não mais. O canal Luz TV também defende a desburocratização e a simplificação para o setor rural e agrícola, como o estímulo, a construção de chiqueirões para a produção de suínos
aviários para a produção de frangos, estrebarias e salas de ordenha para a produção de leite, galpões para armazenamento de produtos, garagens para guardar máquinas agrícolas, aumento na área de cultivo para a produção de alimentos, agilidade para a construção de agroindústrias. Essas medidas são extremamente importantes pois aumenta a produção de alimentos e diminui e estabiliza a inflação dos alimentos para todo o Brasil. O canal Luz TV defende a desburocratização e a simplificação do licenciamento ambiental, desenvolvimento e o desenvolvimento do Brasil, pois na maioria das vezes órgãos ambientais como o IBAMA e alguns órgãos estaduais atrasam e dificultam as obras e projetos importantes para o Brasil. O canal Luz TV defende a rapidez no desenvolvimento no Brasil, mas com equilíbrio consciente e inteligente entre o desenvolvimento econômico, estrutural, financeiro e a sustentabilidade e a preservação ambiental das florestas, ou seja, não exercer um desmatamento extremo em prol das questões econômicas e financeiras. É o seguinte, que eu falei, né? Ter um equilíbrio, né? Produzir sem desmatar exacerbadamente, ou seja, mas não é também porque tem 2, 3 árvores na frente do projeto de uma ferrovia, de uma rodovia, parar a obra, né? É nessa questão aí. Não é porque tem 1, 2, 3 árvores ali no terreno para pegar para construir uma escola, um hospital, uma universidade, um instituto federal, porque vai paralisar a obra por 10 anos porque não pode cortar aquelas árvores. Nesse sentido que eu quero dizer. Nós temos que ter a consciência que devemos preservar, né, a floresta amazônica e devemos poluir menos o planeta Terra, mas a questão do desenvolvimento do Brasil, né, não pode ser afetada. É essa aí que é a questão, que é o meu posicionamento final. É isso aí, então. Vamos lá, então se você gostou desse vídeo, pessoal, dá aquela curtida maravilhosa, está aparecendo aqui no seu visor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aperta no sininho na opção todos, está aparecendo aqui no seu visor. Sempre que eu não postar um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão. É isso aí, pessoal. Um Feliz Natal. Próspero Ano Novo. Tudo, seus sonhos se realizem. E é isso aí. Um abraço, tudo de bom. E até a próxima. Tudo de bom. Eu tô escutando a cantar, é o Lúcio Pieroni, é o Lúcio Pieroni. Eu tô escutando a cantar, é o Lúcio Pieroni, é o Lúcio Pieroni, é o Lúcio